Eu queria convidar aqui o pastor Leandro, um amigo do Acre, acriano do pé rachado, está aqui e está com a esposa. Sejam muito bem-vindos a essa família, Igreja Batista do Bosque. É um prazer te receber aqui, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua. Vamos recebê-lo aplaudindo o Senhor Jesus, gente. Glória a Deus. Amém, queridos. Para mim é uma honra, um privilégio poder essa noite estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que será a bênção de Deus, já está sendo bênção de Deus. Quero agradecer o pastorzão, obrigado pela honra e pelo convite. Agradecer a minha esposa. Querida, minha esposa, somos casados há 15 anos. E foi ela que me ensinou os primeiros versículos da Bíblia. Eu era novo convertido, ela já tinha um tempo na igreja. Então os primeiros versículos que eu aprendi foi com ela. Hoje pastoreamos uma igreja lá em Rio Branco. E temos mais 2 igrejas lá em Rio Branco. E agora estamos implantando uma igreja em Florianópolis. Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso. Eu louvo a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Temos 2 filhos, Ana Lívia e José Álvaro. Ana Lívia tem 14 anos. E o meu filhão tem 9 meses, né? Hoje tem 9 meses e 2 dias. Estão aqui pertinho no hotel. Então, minha família, amo muito a minha família. Sempre falo que não sou nada sem a minha família, sem a minha esposa e os meus filhos. E eu creio que hoje à noite Deus tem algo muito poderoso para a minha vida e para a tua vida. Quantos acreditam aqui? Quero compartilhar uma palavra com o tema, não perca a visão da palavra. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 em diante, em nome de Jesus. Quando você encontrar, você tem liberdade para dar glória, dar um aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém? Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Versículo 3: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Versículo 4: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Versículo 5: ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Versículo 6, ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiu recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Versículo 7, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia, diga cheia, mais uma vez cheia de peixe, pois estava apenas cerca de 90 metros da praia. Queridos, quando eu paro para analisar essa palavra, e o tema que Deus me deu, não perca a visão da palavra, eu preciso voltar no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quando a Bíblia vai dizer que então Jesus, ele está caminhando em direção ao mar da Galileia. E a Bíblia então vai dizer que ele avista 2 barcos. E quando ele avista 2 barcos, ele vê que alguns pescadores estavam lavando as suas redes. A Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima, e ele se aproxima de um homem chamado Simão. E então ele pede para entrar no barco de Simão. A Bíblia vai dizer que então ele está dentro do barco.
e ele pede que Simão afastasse um pouquinho da praia. E ali a Bíblia vai dizer que ele continua ensinando. Queridos, a Bíblia vai dizer que após Jesus terminar ali de ensinar, fazer aquilo que ele estava fazendo mais uma vez, ele direciona a palavra a Simão, dizendo: vai para onde as águas são mais fundas. A primeira vez que eu li esse texto, algo aqui, Deus me falou algo muito forte que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero caminhar com vocês nesse texto. A primeira coisa é que quando o Senhor entra no barco de Simão, o Senhor agora começa a ensinar ou dar continuidade àquilo que ele estava fazendo e ensinando. Eu aprendo aqui que antes de Jesus chamar Simão e liberar uma palavra sobre a vida dele, a gente vai ver aqui, Jesus, ele usa o barco de Simão para ensinar, para fazer acontecer o propósito a qual ele foi enviado por Deus. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? É que antes de Deus, querido, nos usar, muitas das vezes, o barco de Simão era a profissão de Simão. Então, muitas das vezes, antes de Deus nos usar, Deus, ele vai usar a tua profissão. Quem me entende aqui? Ele dá ali uma ordem para Simão, dizendo: Simão, vai para o lugar mais fundo. Quando chega no lugar mais fundo, ele dá uma ordem: lance todos a rede. Quando Jesus libera esta palavra, lance todo a rede, Simão olha para Jesus e diz: Senhor, mestre, nós passamos a noite todinha pescando, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, nós lançaremos a rede. A Bíblia vai dizer que eles lançaram a rede, e a quantidade de peixe era tão grande que as redes começaram a se romper. E a Bíblia então vai dizer que eles fizeram um sinal para aqueles que estavam na beira do barco. Sabe, algo que eu aprendo aqui também, é que quando nós deixamos Jesus entrar no nosso barco, entrar na nossa vida, e quando nós agora somos direcionados por Ele, não apenas nós seremos abençoados, mas a bênção que Ele vai manifestar em nossa vida vai ser tão grande, que outras pessoas também vão ser alcançadas, vão ser abençoadas. Levante as tuas mãos, eu quero declarar sobre a tua vida, a bênção que o Senhor tem para você, a bênção que o Senhor já liberou. Eu estou falando aqui, querido, não perca a visão da palavra, e eu tenho certeza que eu estou diante de homens e mulheres que têm palavra de Deus, que a palavra do Senhor já foi liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa. Eu quero profetizar sobre você, a bênção não vai ser só para você, a bênção vai ser tão grande, que outras pessoas também vão ser alcançadas, vão ser abençoadas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga: ei, através da bênção que o Senhor vai manifestar na tua vida, outras pessoas também vão ser abençoadas. Você crê? Eles fizeram o sinal, queridos. Então a Bíblia vai dizer que Jesus agora olha para ele, e Jesus libera uma palavra poderosa. Diga assim: palavra poderosa. A partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixe, vocês serão ganhadores de almas. A primeira palavra que o Senhor libera para aquele homem é que vocês não serão mais pescadores de peixe, sim ganhadores de alma. Começa agora a história, querido, de Jesus com Simão. E eles caminharam aproximadamente 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, o Senhor sempre liberando uma palavra sobre a vida de Simão. Aconteceram momentos sensacionais, mas um momento em especial. A Bíblia fala que Jesus chega em uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Aquela cidade, uma cidade politeísta. Então eu posso imaginar que ao chegar naquela cidade, Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês dão uma passeada aí. E a Bíblia então vai dizer que Jesus vai orar. Jesus, retornando ali, mais uma vez, reúne os seus discípulos, e agora Jesus vai querer o relatório dos seus discípulos. Então Jesus começa a perguntar: o que diz o povo a meu respeito? A Bíblia vai dizer, queridos, que então alguns diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és
Elias, ou um dos profetas. A Bíblia vai dizer que Jesus chega até Simão e pergunta: Simão, e você, o que diz quem eu sou? A Bíblia vai dizer que Simão diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, mais uma vez, querido, agora libera uma palavra sobre a vida dele. Quem te revelasse não foi carne nem sangue, mas foi quem? Foi Deus, foi o Pai. Pois agora te digo, que tu não se chamará mais Jonas, ou mais Simão, filho de Jonas, em uma tradução, mas tu serás chamado Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, mais uma vez, querido, agora libera uma palavra sobre a vida de Simão, e esta palavra não foi apenas que ele seria ganhador de homens, ganhador de alma, mas esta palavra é uma palavra de governo. Eu vou repetir novamente, esta palavra é uma palavra de governo. Olha para o teu irmão, diga: a palavra que o Senhor libera sobre a tua vida é uma palavra de governo. Você precisa se levantar para governar, porque essa é a palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. O texto, querido, que nós lemos, já tinha se passado alguns anos, e agora se cumpriu o que o Senhor Jesus tinha falado para Simão, para Pedro. Em um momento onde Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele negou. E agora ele diz: eu vou voltar a pescar. Quando ele fala: eu vou voltar a pescar, os discípulos que estavam ali com ele disse: nós também iremos. Agora vamos imaginar aqui a cena, irmãos. Um homem que tinha uma palavra, diga assim, um homem que tinha uma palavra. Uma palavra que seria um ganhador de homens e uma palavra de governo. Já tinha vivenciado momentos sensacionais com Jesus. Imagina aí o momento onde, na transfiguração, que momento foi esse? Momento onde ele andou sobre as águas. É verdade que ele olhou para o lado e quis afundar, mas a Bíblia vai dizer que Jesus então pega ele nos seus braços. Outros momentos que Simão, que Pedro testemunhou, testificou. Momento onde Jesus curou, momento onde Jesus ressuscitou. Vamos imaginar comigo. Agora ele está decepcionado. E ele deseja voltar a pescar. E quando ele deseja voltar a pescar, ele começa a liberar: eu vou voltar a pescar. E aqueles que estavam ali com ele disseram: nós também iremos. Irmãos, eu começo aqui a falar algo poderoso para as nossas vidas que Deus ministrou no meu coração. Primeiro, quando nós voltamos, querido, a pescar, quando nós perdemos a visão da palavra, a primeira coisa que acontece, nós voltamos ao passado. Olha para o teu irmão e diga assim: Pedro, ele perde a visão da palavra. E quando ele perde a visão da palavra, a primeira coisa que ele faz é voltar ao passado. Olha para o teu irmão e diga: ei, Deus não quer que você volte para o teu passado. E para você não voltar para o teu passado, você não pode perder a visão da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Há uns dias atrás, querido, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Em semanas passadas, eu testemunhei. Quando Simão decide voltar a pescar, ele estava frustrado com ele mesmo. Ele estava decepcionado com ele mesmo. E todas as vezes, querido, que nós passamos por uma decepção, por uma frustração, nós se esquecemos da nossa verdadeira identidade, a identidade que Deus nos deu. Ele ali se esqueceu daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E agora ele estava se vendo em uma ótica humana, de alguém frustrado. E ele então decide a voltar a pescar. E quando Deus estava falando no meu coração, Deus falou algo muito forte a respeito disso. Escute isso. Todas as vezes que eu e você pecamos, erramos, temos uma frustração, a nossa tendência é olhar com a ótica humana para nós mesmos.
Mas deixa eu falar uma coisa que Deus falou ao meu coração. Quando Pedro olha para ele, alguém frustrado, alguém decepcionado, e diz: eu vou voltar para o meu passado, eu vou voltar a pescar. Deus estava olhando para Pedro exatamente como ele sempre olhou. Eu vou repetir novamente. Deus estava olhando para Pedro como ele sempre olhou. E como era que Deus olhava para Pedro? Como alguém que se levantaria, que receberia aquela palavra, que ele teria a chave do reino, querido, do céu na mão. Quando Pedro volta a pescar, a Bíblia vai dizer, querido, que ele então está lá pescando, diga pescando. E ele está lançando a rede, e eles tinham passado a noite todinha lançando a rede, mas nada tinha pegado. Ele volta ao seu passado, e ele está ali, no lugar que ele não poderia estar, que ele não precisaria estar, porque Deus já tinha tirado ele daquela profissão, daquele ambiente onde ele estava ali. Ele está lá lançando a rede. Então, de repente, queridos, a Bíblia vai dizer que Jesus está na praia, e Jesus está observando eles. Agora vamos imaginar o camarada lançando a rede, Jesus na praia, olhando para ele, dizendo assim: poxa, Pedro, não era para tu estar aí, eu já te tirei daí, você voltou para o lugar da onde eu te tirei, você não pode mais viver aí, eu já te tirei daí, porque eu tenho uma nova vida para você, eu lhe dei uma palavra, eu lhe dei uma nova perspectiva, uma nova expectativa, mas você voltou novamente para o lugar aonde eu te tirei. Ele volta ao passado, diga, ao passado. Segundo, quando ele perde a visão da palavra, ele torna-se influente negativamente para as outras pessoas. Quando ele disse: eu vou voltar a pescar, aqueles que estavam do lado dele disseram: nós também iremos. Querido, quando nós perdemos a visão da palavra, nós se tornamos pessoas influentes negativamente. Sabe, quando eu olho para isso aqui, irmãos, sempre me vem isso no meu coração. Quantas pessoas, querido, têm olhado para mim e para você, têm se espelhado. Quantas pessoas têm olhado para mim e para você, e têm olhado e têm falado: poxa, um dia eu vou ser igual fulano cicrano. Quem de nós aqui já um dia estava em um momento tão difícil, e de repente Deus enviou alguém até nós, dizendo assim: olha, fulano, eu me espelho em você. Um dia eu creio que eu vou chegar ao nível que você tem chegado. Quem já passou por isso aqui? Aí você olha para você mesmo e você: poxa, eu preciso melhorar tanto. Mas na verdade é o momento que Deus envia alguém para dizer assim: olha, eu te vejo desse jeito, eu não te vejo como você está se vendo. Ele torna alguém influente negativamente. Nós não podemos perder a visão, querido, da palavra de Deus. Hoje, querido, se nós pararmos, muitas pessoas também irão parar. Hoje, se nós desistirmos, muitas pessoas também irão desistir. Quem está me entendendo? Então, pastor, o que é que o senhor quer dizer para mim? Eu quero dizer para você: não perca a visão da palavra sobre a tua vida.